Ana, quer fazer a página pra gente? Tá. Faz sim? Aham. Beleza. Então, Tá. Vou lendo aí acompanhando com você, tá? tudo bem, tranquilo. Então, vamos lá. Fica à vontade, vamos lá. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 82 da FEB. Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará o seco? Está em Lucas, capítulo 23, versículo 31. Madeiros secos. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frontes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressíquidos ao calor do mal, sofremos por necessidade, em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós, outros, que temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. O Emmanuel é muito, assim, ele é muito poético, né? Sim. Sim. Fazendo essa comparação, né, com a natureza, né? Porque a natureza, ela cumpre as leis de Deus, sempre, sem reclamar, sem protestar, ela cumpre direitinho. Então ele pega os exemplos da natureza para nos dar lição. É só isso. Comenta que eu falei para a Luciane que eu estava doido para ver sua explicação dessa página. Que isso. Vamos lá. Vamos conversar sobre ela. É uma página muito importante. Temos que lembrar, aproveitando, né, o exemplo de Emmanuel, e entender que o pessegueiro, quando ele está cheio de folhas secas, aquela pessoa do campo só bate no pessegueiro quando o vento, ou seja, quando forças naturais não removem naturalmente as folhas secas. Porque se ele pudesse, se ele mesmo pudesse, ele pessegueiro, né? Se o próprio pessegueiro ele pudesse, ele mesmo pegava e arrancava as próprias folhas. Então é um exemplo muito bonito para todos nós, uma comparação muito bonita para todos nós, porque nós ainda não compreendemos que temos muitas folhas secas, somos ainda galhos secos, que enquanto não removermos as folhas secas do egoísmo, do orgulho, da vaidade, eles se tornam bloqueios para agirmos no bem. E temos que lembrar que a Boa Nova, o ponto central da Boa Nova, o ponto central mais lindo e mais belo da Boa Nova é agir no bem para com todos, é expandir o bem
onde estivermos, todo aquele que já está realmente transformado de forma interior, lá dentro da alma, ele está sempre preocupado e sempre querendo agir no bem, continuamente. Mas não é que ele está tentando e erra, tentando e erra. Não, ele está sempre acertando e querendo acertar cada vez mais. Ele saiu do lado negativo da curva, ele saiu do lado de igualar a zero e ele só quer agora produzir no lado positivo. E se ele produz mais 2, mais 3, a única preocupação dele é como é que eu produzo mais 1.000, mais 5.000. Então temos que compreender isso. O exemplo, por ser um exemplo, é claro, por ser um exemplo mais do campo, para as pessoas do campo, todos compreendiam isso no campo, né? Percebiam isso no campo. E aí vem aquela pergunta, né? Que é a pergunta que ele mesmo fez. Se Jesus, que é a videira verdadeira, organizador de mundos, organizador de faixas evolutivas, ou seja, ele é o Cristo, Deus conosco, e assim foi tratado no planeta Terra, por que quando reencarnamos aqui ficamos com aquela sensação que temos que ser protegidos, que temos que ser isolados, que temos que ser poupados? Olha, por que Jesus deixou a lição mais complexa de você tratar o próximo? A lição mais complexa é você amar o vosso inimigo. É a mais complexa de todas. Por que o vosso inimigo? E por que amá-lo? Parece uma contrariedade, né? O bom senso parece que não se encaixa, mas na verdade se encaixa perfeitamente no quesito amor, porque você está amando o madeiro seco, igual a você mesmo. Só que você não consegue enxergar os momentos em que, como eu também não consigo enxergar, né? Todos nós não conseguimos enxergar quando agimos mal. Quando o fator dominante das nossas ações é o egoísmo. Quando o fator dominante das nossas escolhas é o orgulho e a vaidade. Então nós não reconhecemos. Nós criamos um monte de justificativas. Nós falamos que não, mas foi a circunstância. Não, foi porque eu estava tentando fazer o bem a terceiro. Mas se a consequência foi o mal, alguma coisa deu errado na equação. Por mais que a intenção tenha sido muito boa. Então, quando ele deixa claramente que Jesus é a videira eterna, ou seja, Jesus sustenta, ajuda a sustentar, né? Deus obra através do Cristo, por isso a expressão Deus conosco. Jesus é médium de Deus, um médium contínuo de Deus, cheio de seiva divina, por isso ele está cheio de seiva divina, com ramos fartos, ou seja, ele já sabe produzir o bem, ele já sabe produzir o amor em abundância. E ele sabe que o resultado final, ele não fica com vaidade achando que é dele. Ele não está preocupado com isso. Ele sabe que tudo pertence a Deus. E que o resultado do fruto é o resultado que assim Deus estimava e desejava que assim procedesse. Então ele não tem esse lado, né? E ele deixa claro no contraste. Se Jesus, né, chegou ao mundo e recebeu uma cruz de flagelação e a morte infamante, o que será que vai ocorrer de todos nós, né? Porque a gente fica numa ideia, porque eu acredito em Deus, eu tenho que ser protegido. Porque eu estou estudando o Espiritismo, eu tenho que ser protegido. Como assim ser protegido? Porque se pensar em termos de escala, quem tinha que ser protegido era o Cristo. Mas ele quis dar testemunho. Ele quis dar o testemunho máximo, doar a vida dele ao próximo, a todos. É estranho porque isso se tornou um problema durante muito tempo, e Paulo de Tarso vai até falar sobre isso. Futuramente vamos estudar isso nas cartas de Paulo, mas lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, é uma carta polêmica, né? Até algumas pessoas não aceitam essa carta, mesmo não sendo judeus, né? O próprio Martinho Lutero, ele não aceitava a carta aos Hebreus. Mas existe um detalhe na carta aos Hebreus que Paulo não está escrevendo para o nosso tempo. Paulo está escrevendo para aquelas pessoas que possuem a cultura hebraica, que possuem a cultura judaica, né, que se transformou na cultura judaica. Então ele vai falar
de um certo... Ele vai citar lá em Abraão. Ele vai falar que Abraão atendeu, fez um sacrifício de sangue para um profeta, para um responsável lá do templo. Naquela época existia uma pessoa, eu estou falando Abraão, é período bem antigo, ok? Abraão, estamos falando do realmente o povo hebraico, né? Não é nem o judaísmo assim entende dessa maneira. É bem antigo, estamos falando de 3, 4 mil anos antes do Cristo, né? Então, Abraão, nessa situação, quando ele começa a cumprir aquela vontade e ele observou que alguma coisa estranha, alguma coisa que ele não conhecia, tudo que era divino, tudo que era escondido, era classificado como divino. Então ele vai lá e pede um sacrifício de sangue. Olha só, pede um sacrifício. Eu vou chegar no desfecho final. Vou dar uma voltinha, mas vou chegar lá. Ele pede um sacrifício de sangue a um responsável do templo. E esse responsável do templo vai lá, corta a própria mão e joga o sangue em algum lugar. E eles acreditavam que isso tinha uma função. Não se enganem, é por esse motivo, lá em Abraão, que até hoje as pessoas falam que o sangue de Jesus tem poder. É por esse motivo. Então, qual foi a justificativa aqui? Como que Paulo tenta explicar às pessoas que são ligadas ao judaísmo que Jesus é muito acima de todos eles. É muito acima de todos. Porque ele fez o sacrifício de sangue máximo. Ele doou a própria vida naquele sacrifício de sangue máximo. Então, daí vem a estrutura do pensamento, do sangue de Jesus tem poder. É dessa época extremamente arcaica, por incrível que pareça. Extremamente arcaica. Por quê? Porque é uma doação máxima. Ele não lutou contra ninguém, ele não tentou se defender, ele não, tecnicamente, não havia necessidade de se defender. Por que ele precisaria se defender se ele não cometeu nenhum crime? Mas mesmo assim, estava imputando ele crimes de coisas que não tinham como ser provadas, né? Não tinha como ser provados o que estava sendo acusado. Tanto é que Pôncio Pilatos lava as mãos. Né? Ele lava as mãos na hora do julgamento. Ou seja, ele não queria participar desse julgamento, porque ele mesmo sabia que não tinha base. Mas ao mesmo tempo ele não queria ver a própria consciência, aquela consciência falando, ele é inocente, não tem culpa nenhuma. Mas como ele queria ficar bem com todos, e geralmente esse é o problema nosso, né? A gente também quer ficar bem com todos. A gente também não quer lutar contra os resultados do mal, né? Porque lutar contra os resultados do mal, geralmente o preço é muito elevado. É você também ser sentenciado por vezes à morte. Então ele pega e lava as mãos e deixa o povo decidir. Mas o povo ignorante e a maioria ali que também não conhecia o Cristo, é lógico que iriam optar por Barrabás, né? Então, trocando em miúdos, voltando para a linha central, essa cruz da flagelação, ela tinha uma importância, ela tinha uma significância. E o mais estranho de tudo, isso já havia sido previsto lá em Isaías, né? Lá no livro de Isaías, no Velho Testamento. Estamos falando de 2.500 anos antes, aproximadamente, ou 3.000. Isaías já havia previsto que viria a terra, o Cristo, o Deus conosco, e que iria nascer, iria viver conosco, ceiar conosco, e estaria em contato conosco. Então esse contato foi para provar como que se dá o exemplo do amar e do amor. Como é que se ama? Como é amar? Porque ainda é uma coisa estranha para todos nós. Falar de amor é uma coisa estranha. Até hoje no Ocidente, amar tem conotações muito materialistas. Você quer demonstrar seu amor por alguém? A maioria começa a pensar em lista de compra. O que eu vou comprar? Porque é mais fácil, né? Você colocar a sua representação do amor em um laço, ou numa caixa, em um laço. Né? E meio que no Ocidente a gente se acostumou já com isso. Né? Ninguém cobra o outro, olha, eu quero alguma coisa que vem de sua alma.
Uma coisa que vem de você e que não passou por nenhuma outra mão, não passou por fabricação de ninguém. Aí a pessoa está exigindo um amor profundo, uma representação profunda de amor, né? Não é tão trivial de exercê-la. Mas Jesus vem e dá um exemplo de amor extremo por todos nós, né? Então fica aquela dúvida, poxa, mas como assim? Porque quase que o texto, se a gente vai lendo com calma, quase que o texto, a gente aparentemente dá aparência, né, de acreditar que, na verdade, está defendendo os processos de dor, está defendendo os processos de sacrifício, mas não é isso. A página não defende isso. E por isso que como ele sabia que nós iríamos ler dessa maneira e interpretar dessa maneira, o próprio Emmanuel chega aqui no final e fala, olha, nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis. Olha isso. Ele deixa bem claro, não é por isso. Ok? Então, só voltando aqui novamente, deixou bem claro, desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Então, Deus, no planejamento divino, ele envia à Terra o maior dos maiores, para dar o máximo exemplo, mesmo sabendo que ia ser sacrificado, e mesmo o próprio povo queria sacrificá-lo, tendo detalhes e notícias, previsões detalhadas de que Jesus seria crucificado, ou seja, que esse enviado, que esse Cristo seria perseguido e crucificado. Tanto é que em Isaías o detalhe é inegável. Fala que ele seria crucificado, nenhum osso do seu corpo seria quebrado, algo que é totalmente raro em crucificação. Porque para efetivamente a crucificação funcionar, você quer cansar a musculatura que mobiliza os pulmões, né? O nosso pulmão não tem musculatura própria. É a musculatura externa do nosso corpo que faz a movimentação para ocorrer o expandir do pulmão, né? De absorver ali o oxigênio. Ou seja, quem faz inflar o nosso pulmão, encher e esvaziar, essa bexiga, né? Essa bolsa, são ações de músculos. Se você está pendurado em algum lugar durante muito tempo, você não consegue erguer o seu próprio peso do seu corpo para movimentar e expandir o pulmão. Então você morre por asfixia. A causa morte da crucificação é asfixia. Então, aí ele vai e narra que nenhum osso do seu corpo seria quebrado. Algo extremamente raro. Extremamente raro. Porque se você não quebrar os ossos da perna e ele ficar apoiado, ele poderia ficar ali vivo ali em processo de dor durante semanas, né? A maioria dos filmes apresenta como se fosse questões de horas, questões de dias, mas não é verdade. Você fica durante semanas, né? Se você for ver relatos mais antigos de outros documentários, você sabe que a pessoa pode ficar ali semanas. Ainda mais se alguém for lá e der água para a pessoa, né? E a pessoa pode ficar ainda prisioneira ali ao madeiro durante semanas. Então, passando por esse lado, a gente fica pensando, caramba, foi avisado com antecedência, né? Foi bem detalhado. Então, temos que compreender o seguinte, agora voltando para o nosso quesito. Jesus cumpriu Jesus, né, essa identidade aqui local no planeta, ele cumpriu a vontade do Pai. Ele pegou e cumpriu todas as vontades do Pai. Deixou o exemplo, apresentou a boa nova que pertence a Deus, apresentou o que é realmente amar, apresentou o que é a verdadeira caridade. E aí ele deixa claro, agora voltando para o nosso extremo, voltando para o nosso mundinho. Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Aí começa o problema. Qualquer coisa que a gente pensa sobre reparação e corrigenda, nós voltamos para o nosso senso de justiça. E nós não compreendemos que quem está sofrendo o processo de reparação e corrigenda é uma imposição divina. O serviço de reparação e corrigenda. Ele chamou de serviço. Ele não chamou de punição. Ele não chamou de correção. É estranho, né? É estranho ele usar essa palavra. Ele chamou de serviço.
Ele não falou, olha só, ele vai sofrer o processo de reparação. Ele não falou isso. Ele vai estar em serviço de reparação, em serviço de corrigenda. Então, a gente tem que começar a lembrar o seguinte, peraí, o que você está querendo dizer com isso? Que sempre que Deus nos envia para a Terra, em alguma atividade, em algum serviço, não importa se é reparação ou corrigenda, ou um serviço realmente onde vamos atuar na prática do bem, pode transparecer como reparação e corrigenda? Pode transparecer. Só que aquele que já ama não se preocupa com isso. Aquele que já perdoa como métrica de vida, ele não se preocupa se ele perdeu o braço porque ele precisava por um processo de reparação ou corrigenda, ou porque ele estava num processo de se desdobrar em amor, em serviço, de amparo, e não foi bem recebido. Teve o seu braço cortado, ele não está preocupado com isso. É esse que é o problema. A gente fica muito prisioneiro ao aspecto de reparação e corrigenda como se fosse algo punitivo. Né? Depois que a pessoa até avança no estudo do espiritismo e aí descobre lá, né, no livro Sai Inferno, fala do Código Penal das vidas futuras, fala que nós vamos ter que responder pelos nossos erros. Aquilo foi uma comparação, uma base de comparação, mas o processo aqui na Terra judicial, né, ele é puramente punitivo. Mas se você for lá ler a lei, parar para ler a lei mesmo humana, ele quer que o infrator ele vá para um sistema correcional. Hoje, o nome do sistema judicial, prisional, é chamado sistema correcional. Ele quer que lá dentro ele seja corrigido. Né? Claro, reparação é algo que nenhum juiz vai poder fornecer. Só Deus pode fornecer. Corrigenda, ele pode se autocorrigir. Ele pode reconhecer os erros que cometeu, perceber a dimensão do estrago que foi e se autocorrigir. Não, eu não quero mais praticar esse crime. Eu não quero mais praticar esse engano. Eu não quero mais descumprir essas leis. Não porque foi pego, mas porque não é natural, não é da natureza humana. Então, o princípio hoje humano da justiça humana já reconhece isso. Então, temos que compreender que da justiça divina, ela é 30 milhões de vezes superiores, infinitamente superior a isso. Então, por isso que Emmanuel chama a palavra serviço. Serviço. Então sempre que eu tiver em qualquer processo, seja encarnado ou desencarnado, onde eu estiver, e eu estiver em serviço, eu posso passar por processos de dor, posso passar por processos de constrangimento e compreender que por estar em contato com aquele irmão que ainda não sabe amar, que ainda não sabe exercer o rol de qualidade da alma ligados a Deus, vai me transparecer que é um processo de dor? É exatamente isso. É exatamente isso. Tudo que a gente hoje observa que é um processo de dor, na verdade, por vezes, é simplesmente reações externas. Mas poxa, onde está Deus que não me protegeu? Mas faz parte do serviço. Se o maior representante de Deus passou pelos infortúnios de praticar o serviço, nós que somos subalternos, extremamente endividados, galhos secos, nós não temos potenciais próprios. Queremos passar por nada. Não tem sentido nenhum. Então eu só queria destacar isso aqui, essa parte de serviço, porque foi muito bela a colocação de Emmanuel. Emmanuel deixou claro, não é um processos novos de reparação, ou então apagar uma falta por processo de culpa. Ele não está falando isso, ele está falando que é um serviço. Então você vai lá no serviço de agir no bem. Não importa se aquela pessoa que você está atuando no bem, ela tem uma dívida com você no passado. Não importa. Quem já ama e está decidido a amar, ele está decidido a amar qualquer um. Se a gente vai ficar assim, eu acho que eu tenho que amar Beltrano, porque eu acho que eu fiz um mal para ele no passado, eu tenho que amar ele, sabe? Mas depois acabou. Beleza. Não preciso mais amar ninguém. Não.
É um serviço, é um processo. Estaremos sempre submetidos a novos processos, novos serviços. E esses novos processos, esses novos serviços, demandarão de todos nós, demandará sempre de cada um de nós, maior capacidade de amor, maior capacidade de sabedoria. Independente se temos uma dívida com aquela pessoa ou não. Surgiu uma situação de constrição e um planejamento divino que criou circunstância para estarmos envolvidos com alguém, para interagirmos com alguém, pode ter certeza, Deus aguarda de cada um de nós atitudes de amor, atitudes de perdão, capacidade máxima de caridade, capacidade máxima de amor. Lógico, usando os instrumentos do amor, que é a caridade. Que é a caridade. São os instrumentos do amor. Benevolência para com todos, tolerância para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. São os instrumentos mínimos. Os instrumentos mínimos do amor. Lógico que aguarda de cada um de nós os instrumentos máximos, né? Preocupação com o outro, preocupação com os sentimentos que o outro manifesta em relação a todas as situações, porque geralmente gostamos de tacar fogo aonde tem um problema, uma percepção, né? Temos que ter essa compreensão. Então, a palavra serviço aqui dá uma interpretação bem distinta ao que se chama reparação e corrigenda. É um serviço, você está em serviço. Qual é o serviço? É de amor e de sabedoria. Todo serviço que nós somos enviados, pode ter certeza, é de amor e de sabedoria. Se nós temos condições de amar, se nós temos condição de ter sabedoria ou não, aí são outros 500, mas é sempre esse o serviço. Então, somos madeiros sem vida própria, e é a pura verdade. Nós não temos esses recursos próprios, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. E aí ele dá uma ideia muito interessante aqui para todos nós, que as paixões humanas inutilizaram. Ué, então quer dizer que ela já existia antes? Se ela foi inutilizada, quer dizer que ela já existia antes. Ou seja, então Deus, quando nos criou o simples e ignorante, essa essência divina, esse facho de luz divina que cada um de nós possuímos, minúsculo, pequenininho, que nós nunca queremos utilizar, porque se a gente escolhe sempre utilizar esse facho de luz interno, nós vamos sempre nos desdobrar em amor e sempre utilizar a sabedoria, ou seja, escolheremos sempre, dentre diversas ações, a ação que melhor promove o bem para todos. Então estaremos sempre mais conectados com a vontade de Deus do que com a nossa própria vontade. Mas isso está em todos. Em todos nós. As leis divinas estão em cada um de nós. Nós não somos seres separados da criação divina. Não existe isso. Nós somos criaturas criadas por Deus. E a nossa essência tem que ser divina. Então o que a gente trabalha aqui na Terra é igual o escultor. Ele pega uma pedra bruta e vai tirando os cascalhos de fora. Vai quebrando, quebrando, quebrando. E no final está ali. Está ali a escultura. Né? Como tantos outros grandes artistas sempre afirmaram. Nossa, que bela escultura você fez. Ele pega e fala, não, eu não fiz muita coisa não, eu só libertei essa escultura daquela rocha bruta. É uma visão muito bela. E é verdade. Na verdade, a essência é essa. A essência divina e todos os caracteres divinos já estão em nós. Porque senão seria estranho. Porque muitas pessoas pensam assim, Deus nos criou simples e ignorante. Então Deus nos criou, sabe como? Sem pneu. Imagina um carro, né? Sem pneu, sem pistão para ligar o carro, sem parte elétrica, sem bateria. E depois é que você vai construindo isso. Não é verdade. Não é verdade. Ele já nos construiu com todas as potencialidades. E em diversas situações nos coloca realmente em condições de utilizá-las e escolhemos utilizar de uma forma má. Mas todos os potenciais divinos já estão em nós. Esse é o grande gargalo. Só que, por vezes, em cada encarnação, nós temos que nos concentrar, e nos é imposto, né? Nos concentrar em certas particularidades. Então, por vezes, temos que nos concentrar em certas características da nossa alma que a gente não trabalhou ainda. Então, por vezes, ocorrem restrições.
Restrições. Senão a pessoa está zangada, aí ela quer praticar o mal. Ué, para praticar o mal, você pode fazer coisas absurdas fora do corpo físico. Coisas absurdas que aqui a gente não consegue imaginar. Então a criatividade de praticar o mal é um problema gravíssimo. Por quê? Porque desencarna, faz loucuras e processos gravíssimos. Aí alguém vai falar assim, pô, mas onde está Deus que não proíbe isso? Onde está Deus? Deus educa. Deus permite. Olha, você quer produzir isso? Você quer fazer esse mal? Vai ser muito ruim, hein? Então vamos lá, você já não é mais criancinha, vou te tratar como adolescente. Você vai fazer e vai conviver com os resultados. E aí vamos compreendendo que nós somos seres o quê? Espíritos imortais. E o pior, espíritos que tudo que anima, moralmente falando, de sentimentos, que promovem pensamentos, repercute em tudo à nossa volta. Então, se queremos mergulhar no martírio de provocar dor, até mesmo criando situações mais penosas para conosco mesmo, desencarnado, hein? Por vezes a pessoa é isso, está com tanta raiva, ela quer ficar 3 vezes mais doente, 10 mil vezes mais sofrendo, para empurrar esse sofrimento no outro. Deus permite. Deus permite. Até chega um momento que fala, chega. Você já teve tempo suficiente para sentir a ausência do Pai. Agora está na hora de voltar para casa. Então, por vezes, ocorre sim. Deus permite o quê? Que espíritos superiores vá a essas regiões umbralinas, vá em regiões que pessoas querem continuar praticando mal e resgata essas pessoas. Porque, na verdade, ela não conseguiu conviver com alguma coisa batendo e arrancando as próprias folhas secas. Ele não compreendeu que o processo educativo é contínuo e que toda e qualquer dor que vamos passar na Terra, não importa qual seja, ela é educativa e ela tem um papel e ela foi permitida por Deus. Alguém viu Jesus pular na frente? Opa, esse não. Opa, isso não. Não pode. Não, ele deixa. É permitido. Ele precisa daquela situação. Ele precisa passar por aquele processo de dor. Então, pessoal, entendeu? É esse o grande problema. A gente não compreende que, por vezes, nós estamos apenas martirizando um veículo físico, que nós sentimos, é claro, mas o impacto final a longo prazo é o aspecto moral. Vai impactar no nosso orgulho, vai impactar na nossa vaidade, em proporções que a gente não compreende. Só vamos compreender no resultado final. É muito interessante isso, porque eu venho conversando muito com minhas filhas e é difícil explicar isso para a criança, né? A criança vai lá, bota um exercício de matemática para a criança fazer. Multiplicação. Aí bota uma multiplicação mais complicada. Outra multiplicação mais complicada. Até ela errar. E quando ela erra, ela fica triste. Eu falei, olha, não fique triste. Esse erro que você acabou de cometer, você nunca mais vai esquecer. Você aprende mais pelos seus erros do que pelos seus acertos. É impressionante isso. E é tudo assim na vida. É estranha essa construção. Porque nós não compreendemos isso no nosso dia a dia. Mas aquilo que a gente mais erra é aquilo que mais chama a nossa atenção. E é aquilo que a gente mais fica preocupado. E é aquilo que a gente mais assimila. É impressionante. Em tudo. Fazer bolo. Aí a pessoa está lá fazendo um bolo. Aí utilizou, sei lá, deixou o fermento fora de uma vasilha. Aí o fermento deu ruim, não funcionou mais direito, ele ficou ruim. Aí a pessoa descobre que o fermento não pode ficar em qualquer ambiente. Então, esse é o problema. A gente não compreende que o processo... Como educar um espírito? A gente não compreende isso. Como se educa um espírito? Ele precisa ter campo de trabalho, campo de serviço. Mas ele precisa descobrir por si mesmo e desenvolver a própria consciência do que ele deseja para o futuro dele. Esse é o grande aspecto tão complexo, né? E por isso que, por vezes, os nossos recursos espirituais, que todos nós temos, porque Deus não ia, né, minguar ninguém, né? Vou construir um espírito, vou fazer um espírito meio, né, capenga, sem nada, todo depauperado. Não fez nada depauperado. O problema são as escolhas. O problema são as escolhas, né?
E aí, por isso que ele comenta sobre essa fúria destruidora. Essa fúria destruidora. Por quê? Porque queremos ser agradados continuamente. Queremos ser servidos continuamente. Queremos viver em abundância e não estamos nunca preocupados com o outro. Né? Se imaginarmos que o princípio divino é sempre pensar no bem de todos, a pessoa não deveria se sentir constrangida. Poxa, eu não posso estar bem onde tem um monte de gente se passando mal, tendo problemas. É igual você entrar numa sala onde todo mundo comeu a mesma comida e só você não passou mal. Todo mundo passou mal, menos você. Algumas pessoas falam assim, não, pô, ainda bem que eu não passei mal, graças a Deus. Mas as pessoas ainda jogam isso, graças a Deus. Acho engraçado quando a pessoa fala isso, graças a Deus. Todo mundo comeu a sopa. 20 pessoas comeram a sopa. 19 passaram mal, uma não passou. Viu? Deus está comigo. Ué, você acha que Deus abandonou as 19 outras? Não tem sentido, não tem nem lógica isso. É o contrário. Deus te deixou sem estar passando mal para você cuidar das outras 19. É evidente. E a gente não percebe. Meu Deus, tem pessoas que têm mais saúde para cuidar dos outros. Porque o processo é aprendizado. E isso é agora. Numa outra encarnação vai acontecer o contrário, tá? Aceitem. Numa outra encarnação vai acontecer o contrário. Você vai ficar várias encarnações, às vezes, com essa tarefa. Depois inverte, tá? Depois é a tarefa de quem vai receber o passar mal e ter que precisar de ajuda de alguém. A gente não entende isso. A nossa matrícula de estágio aqui na Terra é de praticar serviços em todas as situações. E a gente fica com aquela coisa de, não, eu quero que Deus me separe do exercício, me separe do treinamento, me separe do serviço direto. Não podemos pensar assim. Então, os homens, aí vem o exemplo, né? Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, e aí ele quis de propósito usar a palavra punitiva. Olha isso. Os homens do campo. Ele está falando de Deus? Não. Ele não está falando aqui de Deus, tá? As pessoas associam direto para Deus, mas não é Deus, não. Quando que um homem do campo ignorante, né, totalmente sem bom senso, vai ser comparado a Deus? De forma nenhuma. Está deixando, vocês que são pessoas ignorantes, que ainda não sabem amar, acredita que a ação punitiva de bater no pessegueiro, né, promove um benefício. Ou seja, se ele pegasse uma escada e arrancasse e removesse folha por folha seca, daria o mesmo resultado. Ele bate no pessegueiro porque é ele que está adoecido. É ele que não sabe amar o vegetal. Se ele amasse aquele pessegueiro, se ele amasse realmente aquela árvore, ele poderia chegar no mesmo resultado sem ficar batendo na árvore, fazendo carinhosamente, removendo cada uma das folhas. Mas ele quis dar o exemplo mais grosseiro, mais próximo do nosso, que é assim que imaginamos. Mas ele deixa claro, o homem do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros. Agora, se nós temos uma associação direta mental com punição e gostamos da ideia de punição, aí vem um problema. O problema mais grave dessa página é isso. Nós temos que buscar lá no refolhos internos da nossa alma. Você sente satisfação em punir alguém? Temos que investigar isso profundamente no fundo da nossa alma. Se nós temos um desejo de querer punir alguém, seja qual for o problema que a pessoa praticou, temos que olhar com muito cuidado. Porque não é assim que Deus funciona. Deus funciona com leis de justiça, amor e caridade. É uma tríade: justiça, amor e caridade. Você sabe amar e praticar a caridade? Você sabe usar os instrumentos do amor? Sabe amar profundamente? Se você não sabe nenhum dos dois, você raramente vai estar promovendo justiça. Raramente vai estar promovendo justiça aos olhos de Deus. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que, por vezes, nós somos vítimas dessas pessoas mais truculentas do campo. Essa é a frase. A interpretação desse parágrafo é: olha, às vezes você vai reencarnar
E você vai estar numa situação em que você vai sofrer um ato impensado de alguém, e esse ato impensado foi permitido por Deus. É esse o problema. Mas por que foi permitido? Porque o efeito será benéfico. O efeito será benéfico e compensador. Eu sei que é estranho, e é importante todo mundo compreender isso. Ele não está instigando para que possamos agir assim. Ele está solicitando o seguinte: olha com atenção. Olha com atenção, porque são essas pessoas que você vai conviver. Quem? Pessoas que não sabem amar igual a você, igual a cada um de nós. Mas no final, esse atritar de todo mundo, o efeito é benéfico. Por quê? Porque você vai ter que aprender a perdoar. Você vai ter que aprender a servir e amar, mesmo em ambientes antagônicos, onde toda contrariedade parece que é nada a ver com o divino, mas tem uma permissão divina em assim ocorrer. Então, o próprio martírio do Cristo, como ele deixou claro, ultrapassou os limites da nossa imaginação. Ninguém poderia acreditar, né, que alguém pudesse fazer isso com uma pessoa que é inocente. Né? Nem as próprias pessoas do próprio regime de judiciário, do regime judiciário do Império Romano, compreendia aquele processo. O processo, naquela época, da justiça romana, não permitia esse tipo de coisa. No máximo, você dava umas bastonadas, dava uma chicotada e mandava embora, para mostrar o poder romano, no máximo. Nunca quis tirar a vida de alguém por um motivo qualquer. Então foi muito estranho. Mas, como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. E aí vem aquela frase importantíssima. O exemplo do Cristo diz o seguinte: vai chegar um momento em que você vai ter que reencarnar no lar, onde possivelmente até mesmo seus pais podem querer te afogar no meio de uma banheira, pode querer te assassinar. Você está preparado para reencarnar e amar e servir naquele lar? Sem revolta, sem ódio, sem destemor, sem nada. É esse o treinamento. É esse o treinamento. É esse o grande problema. Ah, mas eu reencarnei no lar difícil. Ah, porque eu me casei com a pessoa difícil. Ah, porque... Mas se Jesus foi enviado para o martírio, quem dirá nós outros? Temos que, às vezes, conviver com pessoas realmente complicadas. E, às vezes, a pessoa tem um galho interno, né? A pessoa é um galho mais ressequido do que cada um de nós. Todos somos ressequidos, mas temos que conviver com pessoas mais ressequidas ainda. Então, como lenhos ressequidos, ao calor do mal, sofremos por necessidade, em favor de nós mesmos. Então, por isso que é tão difícil compreender o bem-aventurados os aflitos. Todo teólogo pula essa etapa. Como que alguém que está sofrendo é bem-aventurado? Ninguém quer ouvir isso. Ah, eu vou sofrer e vou ficar feliz? Como eu posso sofrer e ficar feliz? Eu não aceito isso. Mas a maioria das dores nos educam. A maioria das quedas que a gente tomou quando era criança foi o que mais nos ensinaram. Toda a lei divina está na natureza. E estamos vivendo nessa materialização, nessa experiência aqui do planeta, né? Planeta Terra, como existem outros, né? Outras experiências. Estamos vivenciando essas experiências divinas. Como que isso educa? Como que todo esse processo educa? Não tem escapatória, né? Eu não sei se vocês conhecem como funciona a águia. A águia, né? Vocês sabem que a águia pode viver até 70 anos. Não sei se a maioria daqui sabe disso, né? A águia pode viver até 70 anos de idade. 70 anos de humanos. Não estou fazendo comparação, escala de animais, nada disso. 70 anos corrente. 70 anos mesmo. Mas como um animal pode viver esse tanto? Mas na verdade ele só vive... chega um momento momento de decisão para ele, que é quase aos 40. A unha dele cresceu demais. O bico cresceu demais. Ele não tem como continuar vivo se ele prosseguir dessa maneira. Ele não consegue se alimentar. Ele não consegue mais caçar. Ele não consegue nem mais comer. Aí ele tem uma decisão.
Olha só como é que a natureza tem uma comparação tão bela. Ele tem uma decisão. Ele pode ignorar e se deixar morrer, né? Não tentar transformar para continuar. Ou ele pode fazer o seguinte: ele pode fazer um último voo para uma região muito alta, em isolamento, onde ele tem acumulado um pouco de comida a mais, e lá ele vai ter que quebrar o bico dele e quebrar as unhas. Mas quando ele quebra o bico e quebra as unhas, ele não consegue quebrar cirurgicamente. Ele vai quebrar num tamanho menor. Ele vai quebrar as unhas em tamanho menor. E ele não vai poder se alimentar durante esse período. Se ele suportar todo esse processo de quebrar o bico, de quebrar as garras, quebrar o bico e quebrar as garras, que ataca, que fere, se ele suportar esse processo e ele tiver recursos, guardou recursos para se manter sem praticar esses atos, ele vai conseguir se manter e vai crescer de novo o bico, vai crescer de novo as garras e ele tem condição de viver mais 30 anos. Acho muito bela essa história, porque não é história, né? É a própria biologia da vida da águia. É impressionante. Igual a um dos grandes... A águia briga muito com o corvo, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a águia briga muito com o corvo. Só que quando o corvo posa nela, né? A águia tem uma envergadura muito grande, ela não luta contra o corvo. O que ela faz? Ela sobe. Ela não entra em conflito. Tá o corvo lá batendo na cabeça dela, maltratando ela. Ela sobe, voos mais altos. E ela deixa a natureza divina, porque o ar fica mais rarefeito, ela deixa o natural da natureza divina expulsar aquela situação de dor. Por quê? Porque naturalmente o corvo vai se desconectar dela. Por quê? Porque ela alçou voos mais altos. Foi para um ar mais rarefeito. Ela consegue segurar a respiração por mais tempo por ter um pulmão maior. O corvo não. E o corvo cai desacordado. Então, todos esses recursos divinos são iguais para todos da criação. Todos, sem exceção. Até o próprio Cristo teve que dar o testemunho das leis divinas, né? E é chocante para todos nós o quanto foi complexo, porque tínhamos uma visão diferente. Tínhamos a visão de quem é mais puro, quem é bondoso, nunca sofre nada. Nunca sofre nada. Mas se Deus te destacar, olha, você não precisa mais... Vamos supor, você já se transformou num espírito bem-aventurado. Não precisa nem sequer mais reencarnar na Terra. Mas alguém vai e te convida. Fulano, não precisa que você reencarne lá em tal lugar, com aquela família, para ajudar, para amparar, para ajudar a ter um equilíbrio mais de pensamento. Você pode ir lá, por favor, fazer isso por mim? Imagina você reclamando. Não, poxa, eu vou sofrer. Poxa, as pessoas vão me maltratar. Vão brigar comigo. O que vai acontecer? Você não está transformado. Você ainda não transformou seu mundo íntimo. Porque quem transformou seu mundo íntimo, não importa em que situações e adversidades nos encontramos, queremos sempre abandonar as nossas próprias garras. Não queremos mais usar o nosso bico da fala para maltratar, para espizinhar, para transformar, para direcionar as pessoas. Só queremos dar o exemplo do amor, dar o exemplo da perseverança, dar o exemplo da transformação íntima, sempre agindo aos moldes do Cristo, Deus conosco. É esse o grande desafio. É esse o grande educandário. E é por isso que é tão difícil entender essa página. Por isso que ela é tão complexa para todos nós. Porque nos falta sentimento. Nos falta a sensação de como perceber o texto. Porque senão você pode achar que, né, Deus te pune. Deus te castiga. Deus te bate igual como é que bate num pessegueiro. Aí, tá vendo? Deu esse exemplo. Quer dizer que, né, Deus está te batendo igual como é que bate no pessegueiro. Não, ele deixou claro. Vocês aí na Terra têm mania de bater no pessegueiro. Vocês são meio pancada, né? Ele não vai falar isso. Vocês não entenderam que é só tirar as folhas velhas? Vocês não entenderam que é só fazer um carinho na parte externa da árvore para poder remover algum acúmulo de musgo, algum acúmulo de fungos? Vocês estão batendo na árvore. Mania é essa de tudo que quer resolver na violência? Por que não tenta resolver tudo no amor? Então a página já está dando essas dicas, só que Emmanuel é muito educado.
Emmanuel vai falar, olha, vocês aí são meio perturbados, né? E aí quer bater nos outros, quer bater no... Não é assim. Não se educa batendo. Não se educa batendo. Mas, por estarmos convivendo com pessoas que só querem saber de bater, é essa contrariedade que vamos viver. É inevitável. Inalienável. Todos nós vamos passar por isso. Inevitável. Não importa. Ah, mas essa encarnação tá tão difícil, convivi com o Beltrano. Pode ser que você seja chamado para uma bem pior. Para uma bem pior. O que nós temos que travar dentro do nosso mundo íntimo? Eu não quero transformar o outro. Eu só quero dar exemplo de agir no bem. Foi isso que o Cristo fez. O Cristo não tentou transformar ninguém. Ele só deu exemplo de amor. É só isso que eu tenho que fazer. Depois o exemplo constrange. O exemplo cria conexões profundas. E essas conexões vão ser importantíssimas daqui a 2 séculos. Daqui a 3 séculos. Ah, mas eu não quero esperar tanto tempo. Eu quero chegar logo, reencarnar lá e transformar todo mundo à minha volta. Mas se o Cristo não fez isso, por que será que nós vamos ter essa capacidade? Se Deus não autorizou ele fazer isso, por que nós vamos ter essa autorização? É óbvio que não, né? Então, temos que entender isso claramente. Deus seja rigoroso na execução. Não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, e aí temos que entender que leis são essas, né? Mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Então, até aqui, se nós estivermos lendo com sentimentos e com percepções altamente materialistas, altamente pessimistas, altamente em contrariedade com as leis de amor que Deus possui para com todos nós, não vamos entender a página. Não tem como entender. Nós vamos achar que Deus é que maltrata. Olha lá, você viu? Você fez isso de errado, Deus na próxima vai te punir. Hã? Isso parece um pai humano. Um pai psicopata, uma mãe psicopata humano. É aí que você quer levar a psicopatia humana para Deus? Tem que ser o contrário, né? Então, como o nosso tempo aqui passa muito rápido, me perdoem, eu avancei aqui rapidamente no horário, eu vou fazer a prece rapidamente e a gente abre uma nova sala e aí vocês comentam o que vocês quiserem comentar sobre isso, especialmente sobre essa página. É importantíssima essa página, especialmente com relação aos recursos da mediunidade. Somos madeiros secos também da mediunidade e temos que estar preparados para passar pelas aflições da mediunidade, né? Que nos são impostas naturalmente devido a consciências que ainda não sabem amar e que, né, vão impor isso ao nossa percepção. Então vamos à prece para iniciarmos o livro dos Médiuns. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, que todos os lares, em todos os lugares, Senhor, possam receber a Tua luz, o Teu amparo, sempre estimulando a agirmos no bem, a escolhermos o melhor nas menores coisas, nas coisas mais pequeninas do dia a dia, com melhor agir, com mais carinho, com mais alegria, com mais fraternidade, com mais verdadeiro amor realmente, uns pelos outros, hoje e sempre. Agradecemos, Senhor, a oportunidade e pedimos por darmos por iniciada a reunião do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na Tua paz, na Tua harmonia. Que assim seja. Então, pessoal, eu vou abrir aqui uma nova sala e aí eu já mando o link para vocês. Vou retomar aqui. Nós estamos, retomando só para quem não estiver, né, no acompanhamento aqui detalhado, no item 74, ok? Capítulo 4 do Livro dos Médiuns, item 74. As respostas sobre como, afinal de contas, espíritos encarnados podem manipular, por exemplo, matéria. Né? Como é que ocorre isso? Então ele faz essas perguntas para São Luís, mesmo sabendo que ele pode não haver coincidência como Kardec imaginava. E Kardec relatou no item anterior que não houve coincidência e São Luís vai esclarecer isso em detalhes. Então, avançando para o item específico, não vamos fazer aquela retomada geralmente, vamos avançar aqui para o item 13, ok? No item 13, na pergunta 13,
Kardec se dirige assim ao Espírito de São Luís. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira deste fluido o envoltório semimaterial, que constitui o seu perispírito, e é ainda por meio deste fluido que ele atua sobre a matéria inerte? É assim? E São Luís responde: é. Quer dizer, ele empresta a matéria, ele empresta para a matéria, né, tá craseado, ele empresta para a matéria uma espécie de vida factícia, uma vida falsa. Dá uma ânima. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move debaixo das vossas mãos, no processo da comunicação do efeito físico, né, vive como um animal. Vive como um animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este quem a impele, como faz o homem com um fardo. Ou seja, o espírito desencarnado, ele não tem braço tangível para com a mesa. Então não é aquele braço que está empurrando. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta com o esforço do seu braço. Ele está sendo bem categórico. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Ok? Isso é fundamental para a gente compreender, porque lá nos outros capítulos não dá para entender outros aspectos da mediunidade se a gente não compreender isso. Porque nós estamos altamente embrutecidos, altamente prisioneiros a esse aspecto da experiência humana, sem perceber que nós somos espíritos, não temos formas definidas, que essas formas definidas estão ligadas ao nosso psiquismo, está ligado ao nosso princípio psíquico, mental. A vida é mental. Esse pensamento dá forma ao perispírito. Então, se na sua memória você tem sempre 5 dedos, quando você desencarnar, você vai olhar para sua mão e vai ver 5 dedos. Mas quando alguém desencarnar aqui, todo mundo vai, né? Brinca lá, não tem problema nenhum. Se imagina com 6 dedos. Vai aparecer um 6º dedo. Não tem problema. Vai aparecer. E você pensa de novo em 5 e ele vai voltar à forma de 5. Porque ele é maleável. O perispírito é maleável. Então, quando ele fala... Sim. Desculpa te cortar, mas é para eu entender. Então, aqui... talvez eu não esteja entendendo direito. Eu vou ler de novo para eu depois já argumentar com você para eu poder entender, tá? Ok. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. Tá? Sim, é uma derivação dele. O espírito tira deste fluido o envoltório semimaterial, né? Sim. Que constitui seu perispírito. Até aí, beleza. E é ainda por meio desse fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? É. Aí a minha pergunta aqui seria, o espírito, né? Que quer se comunicar, fazer com que a mesa se mexa, por exemplo. Sim. Se levante. A gente sabe que ele não vai pegar o braço dele, vai, como o próprio espírito está falando, pegar o braço e levantar. Não é assim que funciona. Mas é através do pensamento, da vontade dele de se comunicar, que ele consegue movimentar essa mesa? Exatamente. É uma tarefa mental. É um processo mental. Já que a vida é toda mental, é um processo mental. Quem pensa é o espírito. Ok. Aí você pensa assim, mas como é que ele pode animar uma matéria estática? Bem, aí vem aquela questão de a gente estudar... É fluido, né? Sim, mas aí vem aquela questão de estudar. O que é matéria? É uma energia condensada. A estrutura atômica... A estrutura atômica tem muito mais elétrons do que prótons, tem muito mais elétrons do que os espaços são muito mais vazios do que a gente imagina dentro da matéria. Então,
ele por si só não é essa coisa bruta que nossos olhos enxergam. Esse é o problema da matéria. A matéria mais grosseira que a gente está aqui revestido. Quando você olha para a parede, você não está vendo a parede. Quando você olha para a parede, você vê o efeito da luz sobre a parede. A luz sobre aqueles átomos da parede. Alguém vai falar assim, eu vejo o reflexo. Não, ele não é um espelho. A luz chega até aqueles átomos da parede, excitam a estrutura atômica da parede, de cada átomo da parede, e essa excitação é respondida para você. Tudo ocorre átomo a átomo. O problema é que a gente está mergulhado numa percepção mais grosseira, que são os nossos sentidos. Os nossos sentidos não é para a gente perceber tudo. Os nossos sentidos são limitados. Mas com a ajuda do microscópio a gente já consegue ver que não é assim. Com a ajuda de uma luneta, você vê detalhes da Lua, né? Você começa a perceber outros detalhes, né? Até mesmo da astronomia, movimento dos astros, certas estrelas, você vê nebulosa, você consegue ver outras coisas. O que é nebulosa? Você começa a ficar curioso, você começa a querer questionar. E aí você começa a compreender, especialmente quando você vai pro lado microscópico, que realmente é tudo muito diferente do que a gente percebia. Se você olhar imagens, por exemplo, de microscópio eletrônico de varredura, que tem aumento de 300 mil vezes, 500 mil vezes, ou um de tunelamento, né, microscópio mais poderoso, 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes de aumento. Você vê detalhes da matéria que você olha assim e você fala, isso é invenção, parece que foi inventado no computador. Você não tem menor traquejo com aquilo ali. Você não percebe isso no dia a dia. Mas como você está falando assim, no sentido de... Porque assim, desculpa a minha ignorância, tá? Sim. Mas assim, a gente olha a matéria e acha que isso aqui é extremamente sólido, que não tem... meu Deus, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra agora. Você sente contínuo. Você sente contínuo o tempo inteiro. Você olha uma mesa, você toca na mesa, você sente contínuo. Porque o seu tato não tem sensibilidade para a rugosidade da mesa, né? Para alguns microcavidades da mesa, você não sente isso. Então, isso que eu queria falar. Isso aí você usou a palavra certa. Então, na parede ou na mesa ou uma porta, ela tem, a gente acha que é totalmente sólida, que não tem espaço, mas a matéria, essa, como a mesa e como a porta, ela tem essas, como é que você falou? Microcavidades. Mas se você for olhar a distância atômica entre um núcleo de um átomo para um outro núcleo de um átomo, é muito mais vazio do que matéria. Porque o que tem massa? O que tem massa na estrutura atômica? Só um núcleo. Só o núcleo do átomo possui massa. Mas e tudo que está em volta, que é muito maior que o núcleo, não tem massa. Não tem massa. Não tem massa. Tá. Entendeu o problema? Não tem massa. Entendi. Então tem muito mais vazio na estrutura atômica do que realmente massa. Aí o que a gente percebe pela nossa percepção. Exatamente. Né? De vista. Exatamente. Então, dá um exemplo aqui interessante pra gente pensar. Mas como é que você pode... Até aí tudo bem, já concordo, tudo bem, eu concordo com você. Mas como é que você anima uma matéria? A gente faz isso o tempo todo. O tempo todo você faz isso. Na cozinha, então, você faz isso o tempo todo. Por exemplo, você pega uma água e você coloca açúcar. Você dissolve o açúcar na água. Né? Você tem fisicamente partículas. E de repente elas somem. Mas se você continuar botando açúcar, você chega a um limite. Que é o limite de solubilidade. Aí começa a precipitar açúcar no fundo. Mas cadê todo aquele açúcar que você jogou ali dentro? Sumiu. Nossa, você é David Copperfield. Não, você começou a conhecer o princípio de adsorção e que as moléculas passam a se formar em contato com a água, começa a se ligar com a molécula da água, de tal maneira que você não vai ver diferença. Mas você deu uma habilidade para a água, uma habilidade para o seu paladar. Né? Você alterou propriedades físicas da água. Agora pensando num sólido, um aço que não é magnético, mas ele é paramagnético.
Se você passar corrente elétrica nele, ou seja, corrente elétrica é um fluido. Hoje todos nós sabemos disso. A corrente elétrica é um fluido. Ele flui através da matéria, a corrente elétrica. Se você passar esse fluido naquele bloco, ele não se torna um eletroímã? Sim. Ele não começa a obedecer a sua vontade? Sim. A tal ponto de você controlar a intensidade do magnetismo que ele promove? Mas é exatamente assim que é feito. É exatamente assim que é feito. O que a gente não conhece ainda é o princípio da vontade do espírito, ou seja, o seu pensamento manipulando o fluido, manipulando esse fluido para promover o movimento. Para promover o movimento. Mas o ato de animar, o ato de botar propriedades diferentes na mesma matéria, da ânima, de animar ela magneticamente, a gente faz isso todo dia. Né? Você deu exemplos aí bem simples que a gente faz no dia a dia, exatamente. A gente faz isso o tempo todo do dia a dia. A coisa mais impressionante é o fermento. Né? Você bota uma pitada de nada, o negócio fermento. Altera. Exato. Altera o tamanho do bolo, do que quer que seja. Muda as propriedades. Então a gente manipula fluidos o tempo inteiro. Né? Você quer levantar um avião que pesa centenas de toneladas, você levanta. Você consegue levantar, porque tem um fluido. Eu conseguiria usar o mesmo avião na Lua? Impossível. Nem decola. Ele nem se move. Não vai se mover porque não tem atmosfera. Não tem um fluido chamado ar. Olha que incrível. Não tem esse fluido. O avião só plana porque ele tem um efeito aerodinâmico, né, de força de sustentação, porque ele tem um ângulo de ataque na pá, né, em que o fluido ar cria uma velocidade relativa entre eles e aí cria essa força de sustentação. Quem sustenta o peso dele é o fluido chamado ar. É o fluido chamado atmosfera. É o ar. Por isso que algumas pessoas pensam assim, poxa, o avião não poderia voar numa altitude ainda maior? Não, ele perde sustentação. E também não tem oxigênio suficiente para queimar o combustível. Oxigênio, isso aí que eu ia falar. Mas também porque ele não tem sustentação. O ar é tão rarefeito, as moléculas são tão distantes uma das outras, que teria que voar numa velocidade muito maior para conseguir obter sustentação, entendeu? Que é o efeito da densidade daquele fluido. As propriedades mecânicas daquele fluido são inferiores em alta altitude, comparado com baixa altitude. Então, manipulamos esse fluido o tempo todo. Na verdade, a Terra é uma grande escola de treinamento sobre manipulações de fluidos grosseiros, onde você mecanicamente vai manipular esses fluidos grosseiros. Daí esse ensinamento que a gente passa a assimilar na ação do dia a dia, porque tudo é educandário, tudo está nos ensinando, não é à toa. Você vai descobrir que tem fluidos que não se misturam. Se você jogar óleo na água, no começo parece misturado, de repente vai e se separa. Você não pergunta por que se separa, você só aceita. Você pergunta por que se separa? Ninguém pergunta, só sabe que se separa. Não vai ficar junto. Ele se separa e separa muito. Dependendo da atividade, é um problemão. É um problemão. Ele gera outras consequências, né? O motor do carro, por exemplo, passa por vários problemas, né? Você não pode deixar gerar borra no motor, né? Aquele acúmulo de precipitação e o fluido ficar prisioneiro, né? Começa a ficar na forma física, como fosse uma pasta, até agora, uma lama. Por exemplo, um kit gás, né? Sim. Aquele cilindro de gás, né? Com o tempo, se você não fizer manutenção, ele enche de óleo. E aí ele dá problema na mecânica do carro. Ele não consegue andar o carro. Sim, né? sim. Ele fica assim, ó. Sim, e aí com você certeza. Você tem que tirar esse óleo do ar, porque é gás, né? Exatamente. É ar, né? É gás. Você tem que tirar esse óleo para que o motor do carro ande normal. Sim. Senão ele vai travando. Ele vai dando aqueles bicos assim. Tum. Então você já compreendeu que não tem força. se o fluido não tiver com as propriedades certas,
ele não vai funcionar para a função não dele. Vai funcionar. É a mesma Correto. coisa aqui. Nós vamos compreender que tem certos médiums que conseguem fornecer esse fluido, que lembre-se, ele precisa de 2 fluidos aqui. Ele vai falar nisso. Já foi comentado anteriormente. Precisa de 2 fluidos. O fluido universal, que parte, né, desse envoltório semimaterial, ou seja, da própria concepção dele, da própria concepção de perispírito. Ele precisa usar esse fluido. Ele usa esse fluido o tempo todo. Ele usa esse fluido para dar ânima à matéria. Mas finalmente, ele precisa desse segundo fluido, que é o fluido que quem dispensa é o médium. Né? Vamos para a próxima aqui. Ele vai falar agora sobre isso. Justamente o que estava perguntando. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Né? Já que o espírito fornece uma parte dessa energia, né? Uma parte desse processo, dessa matéria, tem que estar animada de tal maneira que tem alguma correlação com esse espírito, né, desencarnado. Ele comenta: já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. Há uma combinação. Aqui, ó, combina. Então é a combinação de 2 fluidos. É necessária a união desses 2 fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal, para dar vida à mesa. Então, essa ideia de dar vida à mesa, ele foi bem literal, hein? Ele falou dar vida à mesa, ok? Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e, às vezes, antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. Olha que coisa interessante. Ele usa 2 fluidos. 2 fluidos, hein? O fluido que aquele espírito desencarnado está utilizando. E a gente sabe que tem um terceiro player nessa história. Né? Um espírito superior quer que promova aquele fenômeno. Ele se utiliza de um espírito inferior, que tem em abundância aquele fluido no perispírito dele, porque ele está muito mais animalizado, muito mais prisioneiro às condições da terra-terra. Então, como a lei de Deus é uma lei baseada em cooperação, onde todos têm que estar trabalhando em conjunto, mesmo você achando que aquele inferior não serve para nada, na lei de Deus não é assim que funciona. Todos possuem tarefas. Então, aquele superior se utiliza daquele espírito que é o mais inferior, que vai ter mais fluido e abundância, como se fosse mais músculos, para fazer uma atividade física, para fazer uma força física. Ele doa aqueles fluidos para animar uma certa mesa. Só que sem o fluido do médium e o fluido adequado do médium, essa ânima, essa pseudo-vida não se concretiza. Né? Então precisa de uma combinação. A combinação precisa se efetuar e precisa, é claro, que seja uma energia específica propícia para aquela função. Nós já percebemos. Se você botar uma gasolina alterada, o princípio de combustão se modifica. Né? O princípio de combustão se modifica. Então, se nós já sabemos disso aqui na Terra, a mesma coisa fora do corpo físico. Certas atividades precisam de um fluido específico. Né? Quando vamos lembrar lá da obra de André Luiz, onde André Luiz estava na casa da sua ex-casa, né? Onde o novo marido, né, da esposa dele estava lá prostrado, precisando de um socorro médico, porque ele estava com uma pneumonia muito grave e ninguém tinha percebido isso. Ele não estava tendo acesso a esse tipo de recurso. E ele pensou: puxa vida, se Narcisa tivesse aqui, ela saberia o que fazer. Narcisa aparece para ele. Aí ela aparece literalmente para ele: você me chamou? Você me chamou, André? É. Aí ela, constrangida, eu tô precisando, não sei o que fazer. Não, fique tranquilo, vamos atuar aqui e tal. Aí ela vai. Aí todo mundo fica achando o quê, né? A gente imagina que evoluir é música de trilha sonora de filme de aventura, né? Tá, 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 tá. Aí ela tem energia própria. Não tem nada de super-herói. Ela vai buscar na mata. Ela vai buscar com aqueles espíritos que estavam lá, ligados à mata, indígenas, pediu ajuda a eles,
Ela sabe da necessidade de cooperação. Ela sabe que é assim que é a manifestação divina. Não existe nenhuma atividade se não for por cooperação. Olha que... Para poder Mas quando juntar. a gente... Pode falar, Mãe. Pode falar, mano. Pode falar. Quando a gente... É interessante você estar falando desse exemplo de Narcisa, ela foi a natureza. E quando a gente apenas pensa, começa a pensar na natureza, você se imagina andando, você sente, é como se você estivesse absorvendo aqueles elementos, é muito interessante. Sim, por a vida ser mental, por a vida ser... Por o espírito não tem restrições físicas. É a nossa consciência que tem restrições físicas. Então, quando você lembra de um local que você já esteve de natureza, você lembra da natureza, você lembra do cheiro do ar, você lembra das sensações, você está se conectando àquelas vibrações naturais divinas. Aquelas imantações de vida biológica profundas e complexas que estão ali se manifestando. Então, até mesmo aqueles índios que estavam lá socorrendo a atividade, eles não têm energia deles. Eles não têm energia deles. Mas eles sabem manipular da natureza, do vegetal, ou até mesmo do mineral, porque a gente não está em treinamento ainda para isso. Talvez ele tenha manipulado até mesmo de elementos minerais que compõem aquela estrutura vegetal, daquilo que a gente chama de floresta. A gente não compreende como a vida ali se manifesta, mas ela é profundamente coerente também, de novo, com cooperação. O reino mineral coopera com o reino vegetal. O reino vegetal coopera com o reino hominal, dos homens, dos seres humanos. E nós temos que compreender isso. Tudo está interligado por cooperação. Então, quando você se manifesta, a sua consciência está interligada com aquele ambiente, você sente as reações do ambiente em você. Você captura uma parte daquelas energias que estão ligadas àquela natureza. Por isso que pessoas gostam de meditar com som de natureza, com imagens de natureza. Algumas pessoas costumam falar, mas isso é bobagem. Não é bobagem. Não é. Ela está se conectando sim com energias naturais da natureza. Quem compreender isso em detalhes, quem já compreende isso em detalhes, sabe que é uma verdade. A pessoa se sente diferente. Ela vai se sentir regenerada, revigorada, né? Porque nós temos que compreender, nós temos que aprender a alimentar o corpo físico, temos que aprender a alimentar o corpo perispiritual. Eu sei que vai ser estranho o que eu estou falando. Temos 3 níveis de alimentação no nosso dia a dia. A alimentação do corpo físico, a alimentação perispiritual e a alimentação espiritual. Ah, mas como assim alimentação perispiritual? O perispírito que nos reveste, ele está interligado com as energias naturais desse planeta. Você depende de harmonização com as energias naturais desse planeta. Ah, mas a alimentação do espírito são os valores morais de ação no bem, de falar com brandura, com afabilidade, com doçura, de agir com mais atenção, né? Nós achamos que alimentar é só receber, mas é o contrário. Para o espírito, alimentar é fornecer, é viver aquele bem, é estar agindo no bem. Esse que é o fator. Então, nesse sentido, queria perguntar, nesse sentido de doar, de estar também sendo um doador, não só um receptor, essa questão dos fluidos, como eu estou tentando entender o que você disse, a pessoa, o médium, ele doa, assim, os fluidos vão fluir dele, vão sair, vão fluir, é o que eu estou entendendo. Sim. Mas nesse fluir, os espíritos, digamos, um exemplo, está fluindo, mas assim, eu vou ter fugiu a palavra, um controle. Ah tá, ele está fluindo, mas peraí, deixa eu lembrar. Tá, ele está fluindo, mas assim, vai ter efeitos, por exemplo, naturalmente está saindo, está fluindo de mim, está saindo, mas tem efeitos, eu vou perceber de alguma forma, porque às vezes dá a sensação de que saiu. A gente tem essa percepção ou isso não acontece, ou uma coisa que pode acontecer ou não? É muito pessoal. Por que é muito pessoal?
Porque tem médiums que, além de doar muito fluidos, são muito sensitivos. Sensitivos do aspecto anímico, da alma. Ele sente que teve um desbalanço energético. Ele sente. Por vezes sente até no corpo físico. O processo foi tão complexo que ele sente, às vezes, por vezes, até no corpo físico. Começa a se sentir cansado, se arrastando, começa a se sentir... E aí, de repente, ele sente uma regeneração, ele se sente regenerado. Mas, por vezes, acontece sim. O processo de doação fluídica foi tão intenso, que chegou a afetar um pouco o equilíbrio orgânico. E nós sabemos que acontece assim. Né? Se nós lembrarmos, por exemplo, de Zé Grosso, outros grandes médios de materialização, você vai observar as narrativas desses livros que narram as reuniões de materialização, o médium ficava isolado, deitado numa cabine, numa cama. Mas quem ia lá e observava ele, via o corpo dele translúcido, podendo enxergar os órgãos dentro dele. Aí você fica assim, mas por que ficou translúcido? Porque está gastando energias essenciais, atômicas, que interligam o perispírito ao corpo físico. É extremamente energético, essencialmente energético. Então, por exemplo, o que nós chamamos de vida orgânica, o que anima cada uma célula do nosso corpo, nós sabemos que temos um fluido chamado fluido vital, que é uma derivação do fluido cósmico universal. Mas é esse fluido que dá vida à célula e que nos é emprestado. O médium de efeito físico, ele vem com um volume maior de fluidos, que pode ser um pouco mais parecido com o próprio fluido animalizado, mas essencialmente está muito interligado ao fluido que reveste o espírito. É ali que é depositado mais recursos para que ocorra a ação mediúnica. É no perispírito. No perispírito. E é isso que ele vai falar aqui na próxima. Ó. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Né? Essa energia que sai do médium, vamos supor, precisa de dois fluidos. O fluido do médium e o fluido, né, do perispírito, do espírito desencarnado. O espírito desencarnado, a constituição perispiritual dele é empregada. Essa energia é empregada. Pode ele fazer isso sozinho? Ele comenta. Pode atuar a revelia, em oposição do médium. Ou seja, ele vai lá e tira a energia do médium, sem o médium saber. Por isso está falando a revelia. Sem o médium saber, ele está doando fluido. Quer isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte, ou fluido animalizado de que necessitem. E aqui eu queria... Deixa eu só fechar a frase então, e eu vou abrir um parênteses aqui. Muito complexo para o médium de uma forma geral. Assim é que o concurso de um médium, tal como o entendeis, nem sempre é preciso. O que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. Então ele está falando aqui especificamente dos fenômenos espontâneos. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui? O problema da consciência. Por vezes você é chamado para ir em um certo lugar, numa certa casa de alguém, ou numa certa situação, num certo ambiente. Quando você chega lá, tem 3 pessoas naquela casa. Mas desencarnado, às vezes, tem 30. Tentando praticar o mal. Tentando gastar a energia deles mesmos. Eles estão se esfolando, tentando pegar energias do próprio perispírito para tentar implicar e agir no mal. Aí o que eles percebem? Eles não conseguem. Não está conseguindo alcançar o intento deles. Que eles queriam ver o filho vomitando, queriam ver o pai perdendo as estribeiras, se irritando profundamente, que não agredia alguém. Ele não consegue. E aí você chega na casa da pessoa. Aí como é que ele vai te manipular para você ceder fluidos? Ele vai te manipular através da sua consciência. Ele vai criar algum antagonismo, alguma situação. Ele percebe que de repente você não atura teia de aranha numa casa. Você acha que é altamente irresponsável e altamente absurdo uma casa num canto ter uma teia de aranha. Ele vai jogar isso com você. Ele vai fazer você se desequilibrar e você mentalmente começar a criticar a teia de aranha. E você começa a criticar. Meu Deus, que absurdo. Como é que alguém pode não limpar o teto? Na minha casa eu não faço assim. Eu limpo a minha casa. E você acha que está num pensamento salutar.
que é um pensamento bondoso, mas é de crítica. E aí quando você for perceber, você vai estar doando fluidos para princípios contrários àquelas pessoas. Você mentalmente participou de um processo de ação contrário aos seus princípios. Não, mas o meu princípio é de amor. Eu só quero servir a Deus. Ué, mas tá criticando por quê? Mas às vezes nós somos instigados. Isso é falta de vigilância. O médium... Isso é chocante. Mas é isso. O médium não pode agir como um ser humano comum. E o ser humano comum tem que aprender que é médium. E todos nós vamos ter que parar com esse pensamento, deixar o pensamento fluir naturalmente. Ah, ninguém está me ouvindo, eu posso fazer crítica mental. Ninguém está me observando, eu posso falar o que eu quiser dentro da minha cabeça. Cuidado, cuidado, muita cautela. Aqui São Luís não quis pegar nesse detalhe, mas eu gostaria de enfatizar isso. E por vezes... Gente, o troço sai que a gente nem pensa, nem percebe. Mas aí que tá. A gente, o homem em si, né, o ser humano já tem tanto isso dentro de si, né, da crítica, do julgamento do outro, e às vezes a gente faz até, por isso você está falando da vigilância, sem pensar. Porque né? Sem pensar não, sem desejar, sem detectar. Perceber, e por isso isso que você falou foi extremamente importante, porque eu vivenciei uma situação dessa. E aí veio logo na minha cabeça. Sem perceber, né, com a sua invigilância, com a sua ignorância, né, você pode causar até um problema de desarmonia no lar, na casa, na sua própria casa, e até na casa de uma outra pessoa, sem perceber que você está fazendo isso, que esses companheiros estão tirando fluido, utilizando, né, o seu fluido pelo seu mau pensamento. E o pior de tudo é que... Você pode até... Não, mas tem um pior. Tem um pior da história, Luciele. Ai, meu Deus. Tem um pior, o pior de todos. Que é pior ainda. Você foi constrangida, por vezes, a visitar aquela pessoa e a estar lá por orientações divinas. E que era para você chegar lá e estimar, desejar o máximo de carinho e bondade para aquela pessoa. Animar sentimentos mais puros para aquela pessoa. E a espírito superior acredita plenamente que você vai fazer isso. Aí a gente chega na hora, a gente cai na crítica. A gente peca na crítica. Às vezes é uma criança que tá suja, tá mal lavada. Às vezes, e criança é muito usada, né? A criança é usada o tempo todo. Criança é altamente manipulável pelos espíritos. E às vezes chega uma criança, fala uma coisa torta pra você. Aí você já se desequilibra. Você já acha que é uma crítica. Você acha que é um ataque. Mas é uma criança, meu Deus. Por que você vai se sentir assim? Você tá entendendo? A coisa é sutil. A dinâmica... entendendo. É extremamente sutil, é de muita responsabilidade, é uma loucura. Aí uma loucura boa. Aí você imagina, tem uma equipe lá, né, de 4 espíritos desencarnados, de alta envergadura moral. Os desencarnados de baixa envergadura moral não enxergam os outros 4 mais superiores. Sim. E eles estão estimando que, não, ela vai chegar aqui, né? O espírito superior pensa o seguinte: eu estou aguardando a participação dela porque Deus quer que ela participe positivamente na vida de todos. Então eu estou aqui aguardando, eu só vou poder ajudar no processo de amparo e de socorro com a participação mental dela positiva, com o desejo dela de vibrar positivamente para aquela outra pessoa. Aí você chega lá, sofre um processo de irritação, critica a teia de aranha, critica de repente uma louça suja ou alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa. E quando a gente percebe... Além disso, você mostrou um lado, esse do outro lado, a gente chega e se emociona, ou se sente assim, preocupado com aquela pessoa, ou você gosta muito da pessoa, aquele parente, e ele não te dá aquele retorno, então você se preocupa, você fica ou triste, preocupado, ou se sente culpado por alguma situação que ele está vivenciando não boa. A gente também está em a mesma situação? É exatamente a mesma.
Só que, por vezes, o espírito que está manifestando isso, ele realmente é um espírito ligado àquela pessoa, tem saudade, queria estar falando, conversando com aquela pessoa e não consegue. E o que você faz? Você soma o fluido que ele está manipulando, e a maioria manipula de forma inconsciente. Essa manipulação que o espírito inferior manipula fora do corpo físico, o próprio perispírito, tentando animar as coisas para poder se comunicar, é uma forma desesperada de entrar em comunicação. Aí chega o médium, ostensivo, muito fluido, ele não percebe isso, ele não tem essa consciência, mas as circunstâncias dão um ânimo a mais, e ele percebe que com aquele médium, a sensação que ele está tendo de preocupação, o outro sente. Nossa, eu queria falar muito com o Beltrano. Você, de repente, dá uma vontade grande de falar com o Beltrano. Entendeu? Soma-se os dois fluidos. Porque, de certa forma, entramos nas casas das pessoas sem fazer uma prece antes, sem pedir que tudo que possa ocorra segundo a vontade de Deus, não segundo a minha vontade. Que todo e qualquer pensamento e reflexo da minha parte possa ser sempre de bondade, né? Que a paz seja feita no lar e nas consciências de cada um, seja encarnado ou desencarnado. A gente não busca esses recursos. A gente acha que prece é para fazer só de vez em quando. A gente acha que já está bem equilibrado. A gente não está bem equilibrado. A gente não tem equilíbrio. Nós somos galhos secos. Nós não temos luz, não temos seiva. Seiva divina, é claro, né? Seiva purulenta para produzir o mal, nós temos experiência nisso. Para ressecar folhas, nós temos experiência. Então, se a gente não prestar atenção, a gente sente a saudade do outro que está desencarnado. A gente vai sentir a ânsia de querer conversar. A gente vai sentir até o desespero de alguém que quer gritar e ninguém escuta. Né? A pessoa está quase enlouquecendo fora do corpo físico. Aí o médium se conecta e mergulha 100% naqueles pensamentos. Ué, mas qual era a sua missão ao visitar aquela pessoa? Ué, você quer se debruçar em benevolência? Você quer produzir o bem? Sua única... Mas aí, quando se trata de alguém ligado ao coração, tem que ter uma disciplina muito boa, né? Tem que estar bem assim, vigilante e disciplinado, além da oração, de tudo, porque a gente fica muito suscetível a escorregar. É o que eu estou entendendo. Sim, exatamente. É claro, poxa, se for uma pessoa que é ligada ao nosso coração, que tiver desencarnado também, vamos supor que seja um triângulo, né? Alguém que você está conversando com alguém, a pessoa está encarnada. E tem um outro desencarnado que conhece os dois. É um triângulo. Ou seja, o vetor da vontade é o mesmo, na mesma direção. Aí a gente passa a ser o quê? De ordinários são eles que vos dirigem. É nesse momento. Porque a gente concorda 100%. Esse é o problema. Ah, mas eu adoro ser... de ordinário são eles que vos me dirigem para o bem, para a vontade, para o máximo bem, não sei o quê. Mas você tem certeza absoluta que tudo que for escolhido por ele vai ser o bem? Você não quer participar conscientemente de todas as escolhas, de cada etapa, de cada lapso de pensamento, de cada subpensamento, para checar se realmente é o bem? Porque é a sua parcela. Nós temos que olhar com muito cuidado. Senão a gente vai querer falar para corrigir o outro achando que é o bem. Aplicar uma corrigenda achando que é o bem. Mas às vezes o bem é silenciar. Mas o outro lado que está desencarnado, ele acha que o bem é falar. Ele acha que o bem é gritar. Ele acha que o bem é impor. Impor o bem. Entendeu o problema? É sutil. Então, a nossa manifestação mental participa sempre, né? Então, essa questão do médium poder atuar à revelia é até um certo ponto. Ele está falando especificamente de manipulações de fluido para movimentar um corpo físico. Estamos falando de uma coisa muito mais subjetiva, muito mais leve, muito mais simples. Movimentar, transladar um corpo físico aqui na Terra gasta muita energia. Não é qualquer médium, não é qualquer fluido. Nem reencarna mais médico com esse tipo de missão, porque essa missão acabou, não existe mais. Todas as outras que continuam e perduram, e vamos entender depois, vamos entender que são os mesmos fluidos e as mesmas formas de interagir. E às vezes entramos em conversação com as pessoas, visitamos pessoas e vamos, sabe, é só uma visita física material. Não existe visita física material.
Não existe convivência. Pura e simplesmente a sua própria energia essencial, que é controlada pela sua consciência, que manipula essa energia chamada perispírito, essa energia mais condensada, automaticamente somada ao seu fluido vital e a fluidos a mais que lhe foram depositados para servir. Foram depositados para servir, para você agir no bem. Porque você, antes de reencarnar, falou assim, você, estou falando de forma geral, né? Todos nós. Eu quero vir com mais energia porque eu vou arrebentar. Eu vou fazer o bem aonde eu for. Não tem uma esquina que eu passe que eu não pense bem de todo mundo. É isso que a gente prometeu antes de reencarnar. Pode depositar o que for. Pode botar, sei lá, 30 mil volts nas minhas costas que eu vou fazer o bem à beça. Eu vou vivenciar o bem ao máximo. E chega aqui a gente não esquece esses fenômenos. Esquece que são fenômenos naturais. Naturais. Estamos cooperando com todos. Por vezes, cooperamos com quem não gostaríamos de cooperar. É esse aspecto que eu queria destacar. Por vezes, cooperamos contrários ao que nós desejamos. Querendo desejar o bem. Mas aí você acha que o bem é criticar a pessoa. Pô, fulana, você não tem vergonha não, hein? Tá com essa unha toda suja aí, ó, de graxa. Eu já vi pessoas falando assim com a outra. A pessoa era mecânico. Era um mecânico. Eu sabia que a pessoa era mecânico, técnico e mecânico. Tava com o dedo todo sujo de graxa, embaixo da unha. Mas ele lavou várias vezes. Mas tem componente químico que não sai de jeito nenhum. E falou isso na frente de todo mundo. Humilhou a pessoa. Aí eu fiquei... Você para depois e revive aquele momento. Você fica assim... Caramba, cara. É lógico que ele nunca falou isso pra ninguém. Por que ele falou pra aquela pessoa? Passou 8 técnicos com o dedo sujo. Ele só falou isso pra aquela pessoa. Aí você fica pensando... Caramba. Foi proposital pra humilhar a pessoa na frente de todo mundo. Ou seja, ele atuou inconscientemente naquela direção. Por quê? Porque ele quis. Esse é o problema. Por vezes a gente... eu também acho que esse negócio de unha suja não é muito bom. E aí a gente concorda, cara. Mas a gente tem que, antes de concordar, a gente tem que pensar, peraí, isso vai resultar em algum bem para alguém? Ou vai resultar em ofensa? Vai resultar em discórdia? Vai resultar em oposição? Será que Jesus agiria assim? Ele nunca agiu assim. Interessante que a gente não procura nem mesmo se inteirar sobre aquilo. Eu tenho aqui, o meu filho trabalha com isso, e por mais que ele limpe, tem dia que tá, e assim, e ele ouve essas coisas, ele fala, poxa, eu escrevo, mas fica interessante isso. Então, por coincidência, eu ter falado isso, por coincidência ser esse exemplo, isso acontece com quem trabalha com impressoras, com certos equipamentos. Mas pode usar uma luva. A luva é caríssima. A luva que sobrevive a esses produtos químicos é caríssima. Então, às vezes, não tem. E a pessoa suja o dedo. Aí o outro critica, ofende. E às vezes a pessoa depois passa o quê? Em qualquer lugar que vai, fica com a mão no bolso. Fica com vergonha. Afeta aquela pessoa profundamente. Então, a gente tem que compreender como queremos participar na vida em sociedade. Ela é de viver em conjunto, em cooperação, porque por vezes estamos cooperando com o mal, sem saber. Estamos distraídos. A verdade é essa. Estamos distraídos. Não nos preocupamos às vezes. E o médium ostensivo, tem muita mediunidade, não pode ser distraído. Me desculpe, não pode. Ele não pode querer fazer comentários. Ele não pode querer fazer anedota, piada. Deixa eu contar uma piada ali para fulano. Eu vou contar uma piada baseada em Beltrano. Não fale a piada. Você não vai conseguir criar uma piada de benevolência. Você não vai conseguir criar uma piada de bondade. Não vai. Você vai fazer uma piada com uma forma de crítica. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Não tem como dar certo. Então, mas aí fica muito difícil viver. Eu não vou saber quando falar, como agir, quando reagir. Bem-vindo ao mundo. Esse é o treinamento, né? Mas olha, não tem como dar notícia boa, infelizmente. A gente anda muito despreocupado com o próximo. Não é mesmo, Luciana? A gente anda muito despreocupado. Sem dúvida. Olha, hoje a mídia social, a internet, as pessoas podem fazer qualquer comentário sobre qualquer pessoa, sobre foto das pessoas. Isso está evidente. As pessoas falam, mas às vezes gostaria de ter apagado o que escreveu, mas ficou lá escrito, né?
É uma situação difícil. Então, agimos assim ao falar, acabamos agindo assim ao escrever, por falta de policiamento. Eu não quero mais colaborar, cooperar com as ações perversas, ações vingativas. Eu quero cooperar só com ações bondosas, só com a benevolência, só com a bondade. E aí surge a segunda obrigação, né, que nós conhecemos, né? Temos a primeira obrigação de pedir caminhos para transformar o nosso mundo íntimo, aquilo que já reconhecemos que nós somos fracos, que nós pecamos, e a segunda obrigação, que é com relação ao próximo, mas que requer um conhecimento, como agir no bem. Como se faz esse tal danado do bem? Como é que se faz o bem? A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Então a gente por vezes em 1 hora, a gente só pensou bobagem, só pensou crítica, só pensou mal, só vibrou continuamente, equivocadamente. Aí de repente está achando que 1 hora vai falar uma coisa de bondade, vai falar uma atitude, vai fazer uma atitude de bondade. Não vai. Vai fazer uma atitude desconectada dos seus próprios princípios internos, que você está vibrando na hora. Ah, mas ele não deve fazer então? Deve tentar. Mas deve reconhecer o móvel interno, né, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Ah, mas é muito complicado fazer isso tudo ao mesmo tempo. Imagina, eu vou entrar num lugar, vou ficar me perguntando, mas isso nos é ofertado hoje na vida material. É filme, série, situações adversas, notícia que não para de chegar o tempo todo. Como você é bombardeado com essas notícias? Tem gente que fala assim, não, se isola, não assiste nada. Ah, é? Vai preferir não participar? Não adianta, você tem que participar. Você tem que receber aquela notícia e pensar, como é que eu posso fazer o bem na situação dessa? Como é que agora aqui mentalmente eu posso fazer o bem? Como é que a gente tem que buscar isso. Porque são espetadas. Por vezes recebemos 10 milhões de espetadas por dia, de notícias, de informações, de coisas fictícias, estimulando. Veja o bem. Tenta imaginar o bem nessa situação. Tenta identificar o momento de perdoar. Tenta identificar o momento, se ele tivesse tido tolerância para com a imperfeição alheia, ele não tinha cometido aquele crime, não tinha cometido aquela ação indevida. A gente tem que tentar enxergar o máximo de aprendizado nos máximos de minuto que nos são ofertados. É esse o dilema. Desculpa aí ter prolongado aqui nessa pergunta, mas ela precisa... São coisas que a gente não conversa sobre mediunidade, né? A gente fica uma coisa muito técnica e esquece do dia a dia. Nós manipulamos esses fluidos em cooperação sempre com alguém. E eu quero sempre agora utilizar esses mesmos fluidos cooperando com as atividades do Cristo. Eu cansei de ficar cooperando com coisa errada. Então, como fazer isso? Ninguém vai dar um manual pra gente, pra nossa consciência. A gente tem que olhar pra ela e ver, caramba, não é que eu sou intolerante, eu não tolero teia de aranha no canto da casa dos outros. Não é que eu não tolero ver pilha de louça. Não é que eu não A gente tem que ver o que nós somos intolerantes. E mudar isso. Né? Principalmente se a gente vai visitar alguém. Pessoal, o tempo estourou aqui completamente. Eu tenho que fazer agora a prece de encerramento. Vou fazer aqui rapidinho, porque só falta 1 minuto para terminar a chamada. Tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Mestre, esses momentos de conversação para compreendermos as necessidades de transformarmos o nosso mundo íntimo e, acima de tudo, Senhor, aprendermos o que é fazer o bem, como pensar no bem, sem crítica, sem violência. Obrigado, Senhor, pelos seus exemplos de amor e paz e essa doutrina renovadora que transforma a nossa forma de enxergar a vida. E assim damos por encerrada a reunião do estudo da noite de hoje, do Livro dos Médiuns, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então é isso, pessoal. Faltam só alguns segundos. Quem quiser também botar comentário lá no grupo, fica à vontade, ok? Boa noite, né? Uma boa noite para todos. Gente, boa noite.